Meu filho me mandou uma mensagem de 12 palavras na véspera do Natal e me jogou para fora da própria família. 12 palavras. Gente, cabe na tela de qualquer celular, mas pesa mais do que uma vida inteira de sacrifício. Mas pera, ele não sabia de uma coisa. Ele esqueceu quem assinou os papéis. Me conta nos comentários de onde você está me ouvindo, que eu adoro saber quem está do outro lado. Meu nome é Neide, 65 anos, aposentada, viúva. Fui diretora de escola pública por 32 anos na região de Campinas. Criei meu filho Fábio com a ajuda do meu marido Ademir, que era contador e partiu há 6 anos, deixando um buraco no lado direito da cama que eu nunca mais consegui preencher. Até hoje, arrumo o lençol dele esticadinho, cantos dobrados, do jeito que ele gostava. Na Criado Mudo, uma foto dos três no dia da formatura do Fábio, em Direito na PUC. Ademir com o braço no meu ombro, aquele orgulho que faz o peito estalar. O Fábio ali no meio, canudo na mão, olhos brilhando de futuro. Esse Fábio da foto, eu não sei para onde foi. Mãe, sobre o Natal. Os pais da Tatiana vão ficar com a gente. É sua família? A gente se vê no ano que vem, 10 de dezembro, 9h47 da noite. Eu li a mensagem uma vez, duas, três. As palavras não mudaram. Só família. Como se eu fosse uma visita. Como se a mulher que teve 23 horas de trabalho de parto para trazer aquele menino ao mundo não se qualificasse mais. Liguei. Ele atendeu no quinto toque com aquela voz apertada que ele usa quando a Tatiana está por perto. Sabe aquele tó de quem está pedindo permissão para falar com a própria mãe? Fábio, Natal sempre foi nosso, pelo menos a véspera, meu filho. Silêncio, cochichos ao fundo, a voz da Tatiana cortante mandando. Quando ele voltou, a voz tinha endurecido. Mãe, as coisas mudaram. Eu tenho uma esposa agora. A família dela também importa. A senhora está sendo egoísta. Egoísta. Eu apertei a aliança no meu dedo com tanta força que ficou a marca vermelha. A mulher que trabalhou em 2 turnos para pagar cursinho, que abriu mão de trocar de carro durante anos para bancar mensalidade de faculdade particular. Egoísta, eu nunca te pedi nada além de tempo, Fábio. Não é verdade. A senhora sempre fica fazendo a gente se sentir culpado. A Tatiana diz que a senhora é manipuladora. E eu tô começando a concordar. Vocês conseguem imaginar. A Tatiana, uma mulher que eu recebi na minha casa, com café e bolo de fubá, dizendo pro meu filho que a mãe dele é manipuladora. Não te quero no Natal, mãe. A gente precisa de espaço. A linha caiu. Eu fiquei ali parada na cozinha, o telefone colado na orelha, ouvindo nada. Em volta de mim, as decorações de Natal que eu já tinha pendurado riam da minha cara. Os enfeites que o Fábio fez na segunda série, pintados com as mãos de um menino de 8 anos. A meia com o nome dele bordada em linha vermelha, pendurada na prateleira, desde que ele nasceu. Eu perdi meu filho, mas ali, cercada pelos fantasmas dos natais felizes, alguma coisa começou a se formar dentro de mim. Gelada, precisa, afiada. Eles me subestimaram. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na escrivaninha do Ademir, aquela de mogno que a gente comprou, num antiquário da Vila Mariana há 30 anos, e abri o computador. Se eles queriam me tratar como uma transação, eu ia responder na mesma moeda. Comecei a puxar os extratos bancários, um por um. O que eu encontrei ali me fez segurar o tampo da mesa, para não cair da cadeira. 3 anos atrás, R$ 110.000. A entrada do apartamento deles no Cambuí, em Campinas. Mãe, achamos o lugar perfeito. Bairro maravilhoso, perto de tudo, mas a gente tá curto na entrada. Ajuda a gente só até refinanciar. Eu não hesitei. Era minha reserva de aposentadoria, dinheiro que eu e o Ademir juntamos centavo por centavo. Mas o que é dinheiro comparado com a felicidade de um filho? 2 anos atrás, 45 mil. A agência de marketing digital da Tatiana. Ela tinha passado horas me explicando a visão dela num almoço num restaurante no Galeria que eu jamais ia conseguir pagar. Mas que ela escolheu, a agência fechou em 6 meses. Algo sobre clientes que não pagavam,
sobre um sócio que sumiu com parte do caixa. A história mudava dependendo de quem contava. Eu não vi um centavo de volta, 1 ano e meio atrás, 55 mil, o SUV. Mãe, o Fábio é advogado de escritório grande. Ele não pode chegar em reunião de cliente com um Gol 2012. O financiamento saiu no meu nome porque a taxa de endividamento do Fábio estava alta demais para o banco aprovar. Aquele carro estacionava na garagem deles enquanto eu andava no meu Palio, com a luz do motor piscando toda semana. 10 meses atrás, 35 mil. Gastos inesperados, o Fábio disse. Descobri depois, por uma prima da Tatiana, num almoço de família, para qual eu não fui convidada, que os gastos inesperados eram uma viagem para Cancún e móveis novos para a sala. Eu estava bancando as férias deles enquanto comia arroz com ovo. 6 meses atrás, 20 mil. Procedimento médico urgente da Tatiana, ele disse com aquela voz aflita no telefone. Transferi em 40 minutos, tremendo de preocupação. 1 mês depois, encontrei uma conhecida no supermercado. Nossa, a Tatiana tá linda. Aquele preenchimento facial rejuvenesceu uns 10 anos. Procedimento médico urgente. 265 mil reais. 265 mil reais da minha aposentadoria. Porque eu olhava para o meu filho e ainda via o menino que ralava o joelho e vinha correndo para o meu colo. Não via o homem que só ligava quando precisava de depósito. Se alguém já passou por algo parecido, me conta aqui embaixo, porque naquele momento eu achei que estava sozinha no mundo. Mas não era só o dinheiro, era o apagamento. Cada feriado que eu fui cortada, cada visita cancelada, cada ligação encurtada, os almoços de domingo que eu passava horas preparando, a carne assada que o Fábio amava, foram morrendo, de semanal para mensal, de mensal para nunca. A gente tá sufocado de trabalho, mãe. A senhora entende, né? Eu sempre entendia, e a cada vez que eu facilitava, ensinava a ele que eu não importava. No dia de ação de graças, eu passei a tarde cozinhando. Peru encomendado, farofa da receita da mãe do Ademir, mesa posta com a louça da minha mãe. Às 2 da tarde, o telefone. Mãe, os pais da Tatiana querem a gente lá. A senhora entende, né? Jantei sozinha. Peru para 3 na mesa posta para ninguém. Voltei aos extratos. Voltei aos documentos. E aí que eu descobri uma coisa que mudou tudo. O apartamento do Cambuí. Quando ajudei com a entrada, meu nome ficou como fiadora. Eles nunca tiraram o financiamento do carro no meu nome, nunca transferiram. A conta conjunta que eu abri com o Fábio quando ele tinha 25 anos, com 12 mil reais lá dentro, eu passei a vida tentando ajudar meu filho e, sem perceber, me amarrei na vida financeira dele. Mas laço aperta dos dois lados. Quando o dia clareou, eu já tinha montado uma pasta com tudo. Cada transferência, cada e-mail onde ele escreveu, a gente te devolve assim que puder. Liguei para o doutor Osvaldo Nogueira, amigo do Ademir desde a faculdade, que cuidou do inventário e do testamento. Homem sério, discreto. No escritório dele, na Barão de Itapetininga, ele leu tudo e disse: Neide, são mais de 260 mil. A senhora tem alavanca jurídica real, fiadora no imóvel, titular do financiamento, e-mail com promessa de pagamento que transforma tudo em empréstimo documentado. Eu posso cobrar? Pode. E se não pagarem, a gente tem opções. Ele me olhou por cima dos óculos. A pergunta não é jurídica, Neide. É pessoal. A senhora tem certeza? Eu pensei na mensagem. Só família. Pensei nos 265 mil. Pensei no peru frio, na mesa vazia. Tenho certeza. Naquela mesma noite, a campainha tocou. Pela janela. A Tatiana, sozinha, de casaco bege que eu provavelmente ajudei a pagar. Ela nunca tinha vindo aqui sozinha. Nunca. Antes de abrir a porta, fiz uma coisa que aprendi em 32 anos lidando com pai de aluno que depois jurava que eu disse o que não disse. Abri o gravador do celular. Ela entrou, sentou na ponta do sofá, recusou o café e soltou o roteiro. Pressão no escritório, cortes aperto financeiro.
E aí veio o pedido. Mais 40 mil, Neide, só para passar os próximos meses. E depois do Natal, a gente faz um esforço para incluir a senhora mais. Quem sabe um jantar em janeiro? 40 mil reais. Um dia depois de me cortar do Natal. Um dia depois de me chamar de egoísta. Eu sorri. O mesmo sorriso que eu dava para pai de aluno que achava que podia me intimidar. Tatiana, que visita atenciosa. Deixa eu pensar. Tá, 40 mil é bastante. Ela foi embora no SUV que eu estava pagando. Eu parei a gravação e salvei com as mãos tremendo. Ela não fazia ideia do que vinha pela frente. Na segunda-feira, as cartas de cobrança do doutor Osvaldo seriam enviadas. 3 notificações extrajudiciais, cada uma documentada, cada uma irrefutável, registradas com aviso de recebimento. Naquele sábado à noite, sentada na sala com um chá esfriando nas mãos, eu me permiti um segundo de dúvida. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Aí lembrei. Só família. Peguei o celular e mandei mensagem para o Dr. Osvaldo. Segue conforme o combinado. Manda tudo na segunda. A resposta veio em segundos. Entendido. Descanse, Neide. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi. Não porque eu estava em paz com o que vinha, mas porque eu finalmente estava fazendo alguma coisa. Eu não era mais a mãe que aceita, que engole, que facilita. Eu estava de pé e deitada no escuro no meu lado da cama, com o lado do Ademir vazio. E arrumado, eu sussurrei para o teto. Eu não terminei ainda. Segunda-feira, 8h47 da manhã. Café coado na frente, celular virado para cima. Às 9h03, mensagem do Dr. Osvaldo. Notificações enviadas. 3 confirmações de recebimento. 10h15, Fábio ligou. Deixei tocar. 10h22, Tatiana. Deixei tocar. Ao meio-dia, 15 chamadas perdidas e uma mensagem em caixa alta. Que loucura é essa? Me liga agora. Esperei até a 1, tempo suficiente para o desespero fermentar. Mãe, o que a senhora fez? Raiva, medo, tudo misturado. Tá tentando tomar nossa casa, nosso carro? Não tô tomando nada. Tô cobrando o que me devem. Lembra daquele e-mail? A gente te devolve assim que der. O doutor Osvaldo tem uma cópia. A senhora procurou advogado contra o próprio filho. Procurei advogado para proteger o que é meu, depois de 3 anos sendo usada como caixa eletrônico e cortada da sua vida. Ouvi a Tatiana gritando ao fundo. Quando o Fábio voltou, a voz era outra. Desesperada. Se a senhora fizer isso, nunca mais me vê. Nunca. Um mês antes, essas palavras teriam me destruído. Mas isso foi antes do perufrio, antes da mensagem de 12 palavras, antes dos 275 mil virarem preenchimento facial e férias em Cancún. Se o seu amor dependia do meu dinheiro, eu nunca tive você de verdade. As notificações continuam. Desliguei. Mãos tremendo, apoiei as duas na borda da pia. Mas por baixo do tremor, meus pés estavam firmes pela primeira vez em anos. Véspera de Natal, 6 da tarde. Campainha. Os dois na varanda. Fábio com o suéter azul que eu dei 2 natais atrás, Tatiana de vestido vermelho. Ele segurava um pacote embrulhado em papel prata. Roupa escolhida a dedo, data emocional, presente na mão. Abri a porta contra todo instinto. Mãe, a gente veio pedir desculpa. Na véspera de Natal, não dá para ficar assim. Tatiana no sofá, sorriso comedido. Pensamos num acordo, Neide. 1.300 por mês. Automático. Em troca, a senhora retira as notificações. Fiz a conta. 17 anos, eu teria 82. E o Natal? Eu perguntei. Se eu aceitar, amanhã vou estar na mesa de vocês? O olhar que eles trocaram durou meio segundo. Meio segundo é muito. Naquele meio segundo eu li tudo. A resposta que nenhum dos dois teve coragem de dar com a boca. A Tatiana se levantou. A máscara caiu como reboco de parede velha. É exatamente o que eu avisei o Fábio. A senhora não quer acordo. Quer castigo, Tatiana. Para. E sabe o que torna tudo isso pior? A voz dela rachou e pela primeira vez pareceu real. Eu tô esperando um filho.
A gente ia contar no Natal. A senhora ia ser a avó. Mas agora o seu neto vai crescer sem conhecer a avó, porque a senhora preferiu dinheiro. Avó, neto, tudo que eu sempre quis ouvir. Olhei para ela do jeito que eu olhava para pai de aluno, quando a história não batia. A mão no ventre, teatral demais. Os olhos escapando para o rosto do Fábio para medir o efeito. 32 anos de diretoria me ensinaram a separar desespero verdadeiro de cena montada. Você está mentindo. Os olhos dela arregalaram. Se fosse verdade, você teria contado para o Fábio em particular, num momento bonito. Não ia guardar como carta na manga contra uma senhora de 65 anos na véspera de Natal. Virei para o meu filho. O rosto dele não era mais de choque, era de dúvida. Pela primeira vez em anos, ele olhava para a própria mulher e não sabia se acreditava. Saiam da minha casa. Ele saiu calado. Ela saiu batendo salto no degrau. O pacote de papel prata ficou esquecido na mesinha. Mandei mensagem para o Dr. Osvaldo naquela mesma noite, sem acordo, sem recuo. Vai até o final. Janeiro, reunião no escritório do Dr. Osvaldo na Barão de Itapetininga. Mesa comprida, janela para o centro de São Paulo, 2 pastas grossas. De um lado, eu e o Dr. Osvaldo. Do outro, Fábio, Tatiana e o advogadinho deles, um rapaz que parecia ter passado na OAB no mês anterior. O rapaz começou a falar em parcelamento, em boa-fé. Aí eu coloquei o celular na mesa e apertei o play. A voz da Tatiana encheu a sala inteira. Mais 40 mil, Neide, só para passar os próximos meses. E depois do Natal, a gente faz um esforço para incluir a senhora mais. O rosto da Tatiana ficou da cor da parede. O Fábio fechou os olhos. Gravação feita na residência da minha cliente em 11 de dezembro, disse o Dr. Osvaldo, com aquela calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Consentimento unilateral. Essa gravação transforma as transferências em empréstimo com promessa implícita de retorno. Isso é armação, a Tatiana gritou. Empurrei os extratos pela mesa, comprovantes e e-mails, mensagens, 3 anos de papel empilhado. O Fábio bateu a mão na mesa com uma força que fez o copo de água tremer. Todo mundo parou. Chega. Virou para Tatiana. Eu não ouvia aquela voz há anos. Era a voz do menino que o Ademir criou. Vai pro carro. Fábio, você não pode. Vai pro carro, Tatiana. Ela agarrou a bolsa e saiu. A porta bateu. O silêncio que ficou pesava como concreto. Meu filho abaixou a cabeça. Os ombros tremiam. Quando levantou o rosto, os olhos estavam inchados. A senhora está certa sobre tudo, mãe. A gravidez era mentira. Eu fui covarde. O pai teria vergonha de mim. Ele se levantou devagar, como se o corpo pesasse o dobro. Vou devolver o carro hoje. O resto a gente acerta no acordo. Eu não vou mais brigar com a senhora. Saiu. A porta fechou sem barulho. Eu fiquei ali olhando para a cadeira vazia, onde meu filho tinha sentado e senti coisas que eu não consigo botar nome. Não era vitória, não era alegria. Era uma tristeza com uma nesga de esperança lá no fundo. O acordo saiu no final de janeiro. Carro vendido, apartamento refinanciado no nome deles, minha entrada devolvida. O saldo virou parcela mensal de 2.800. Não atrasou uma vez. Em fevereiro, um envelope sem remetente. Prints de conversas da Tatiana com o sócio sênior do escritório do Fábio. Meses de encontros enquanto meu filho trabalhava 60 horas por semana. Mandei para o Fábio no trabalho. O divórcio saiu em agosto. Me matriculei numa aula de aquarela. Viajei com a minha amiga Lúcia para o litoral norte, comi pastel na praia e ri até a barriga doer. Plantei tomate e manjericão nas floreiras que o Ademir montou e que eu nunca tinha usado. Numa tarde de junho, a campainha tocou. O Fábio na varanda, magro de jeans e camiseta, simples. Na mão, uma caixinha de madeira. Dentro, o relógio do Ademir, aquele Omega antigo com a pulseira de couro, gasta que ele usava todo dia. O mesmo relógio que o Fábio jurou ter perdido 2 anos atrás numa viagem de trabalho.
Eu empenhei para cobrir uma fatura que eu não queria que a Tatiana visse, mãe. Passei 4 meses juntando cada real para resgatar. Segurei o relógio na palma da mão, sentindo o peso, os riscos no vidro, a marca do pulso do Ademir na pulseira. Entra. Acabei de coar café. A gente se sentou na mesa da cozinha, a mesma onde ele fazia a lição de casa. Não falamos de dinheiro, não falamos da Tatiana. Falamos de tomate, de aquarela, do livro que ele andava lendo. Quando foi embora num Gol usado, olhou para trás uma vez e levantou a mão. Às vezes ainda acordo no meio da noite e penso se devia ter agido antes. Se eu não tivesse engolido tanta coisa calada, talvez o estrago fosse menor. Mas aí passo a mão no relógio do Ademir, que agora fica no meu criado mudo, e lembro que a mulher que aceitava migalhas ficou para trás. Minha casa hoje tem tinta de aquarela no batente da porta, cheiro de manjericão na janela. E gente que vem porque quer, não porque precisa de depósito. Nem tudo está perfeito. Talvez nunca fique. O Fábio e eu estamos reconstruindo devagar, com cuidado como quem aprende a andar depois de uma queda feia. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estou esperando ninguém me dar permissão para ser feliz. Agora me diz, no meu lugar, você teria feito a mesma coisa? Se você já se sentiu invisível para alguém que criou com tudo que tinha, puxa uma cadeira e me conta a sua história nos comentários. Se esse relato te tocou, fica por aqui, porque toda semana tem uma mulher real contando que ninguém mais quis ouvir. Eu vou ali coar mais um café, o do Ademir, forte, do jeito que ele gostava.